Excelentíssimo senhor embaixador Sérgio Danese, demais membros da mesa, a quem eu cumprimento em nome do ministro Fernando de Mello Vidal. Eu sou Humberto Madeira, natural de Barra do Corda, no Maranhão, estudante de medicina do último ano de faculdade. Aqui representando o Conselho Local de Cochabamba. Trago comigo a mensagem de mais de 20 mil brasileiros que estudam naquele país, uníssonos em tom e ideais. Senhoras e senhores, devo à Bolívia a realização do meu sonho. Devo a um país vizinho a oportunidade de poder estudar, de poder cuidar de vidas, de aprender a responsabilidade de tratar de seres humanos, de despertar o melhor em mim. Devo a um país estrangeiro a formação profissional, a capacidade de diminuir a dor de quem dela padece e muitas vezes curá-la. Esse país forma milhares de brasileiros que não tiveram a oportunidade de estudar nas melhores escolas aqui no Brasil e passar numa universidade pública. E a maioria não possui recursos para pagar até R$6.000 de mensalidade, mas que transpassam fronteiras, desfazendo-se do medo, enfrentando a solidão para levantar o troféu da formatura. Devo igualmente a este país a concretização do sonho da minha família, que projeta em mim as melhores intenções, obedecendo, pois, os preceitos de Asclépio, filho de Apolo, um dos pais da medicina, que todos os dias me pergunta insistentemente: queres ser médico, filho meu? Sim, Asclépio, eu quero. E soa como um vaticínio quando diz: até a própria beleza das mulheres, consolo dos homens, se desvanecerá para ti. As verás pelas manhãs, desgrenhadas, desprovidas de maquiagem, com parte dos seus atrativos espalhados pelo quarto. Deixarão de ser deusas para se converterem em seres afligidos pela miséria, sem graça. Só sentirá por elas, filho meu, compaixão. Sim, eu quero ser médico. Essa aspiração é digna de uma alma generosa, de um espírito ávido pela ciência, e ainda assim haverá os que desconfiarão de ti. Entendo que a medicina, senhoras e senhores, é universal, que o respeito e dedicação pelos estudos e por aqueles que de ti se aproximam, muitas vezes com chagas verdes de pus, não se aprende somente aqui ou naquele país. É verdade que não existe exame de ingresso, mas existe o pior dos vestibulares, na saída, onde temos que provar para uma banca de professores doutores do Colégio Médico, técnicos do Ministério da Saúde, e para a sociedade que estamos aptos a exercer a medicina. Mas ainda assim, ao retornar ao Brasil, nos submetemos ao revalida, método injusto, reserva dos que se proclamam melhores, encharcados pela xenofobia e pelo preconceito. Processo apresentado aos de fora, somente, pois os mesmos que elaboram o exame não gostariam de se submeter. Submetemo-nos a provas para especialistas, subespecialidades que esnobam o conhecimento médico de um clínico geral recém-formado. Provas parciais, com as digitais daqueles que se dizem donos da verdade e do conhecimento absoluto. Mas hoje entendemos por quê, ao ver a lamentável cena quando companheiros médicos cubanos foram vaiados. Como brasileiro, senti vergonha. Defendemos a adequação do revalida, semestralizado, provas para clínicos gerais e não para especialistas, elaborados por técnicos do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação, isentos do processo, assim como o controle de ensino e acompanhamento das instituições estrangeiras. Defendemos a criação de uma comissão mista permanente na área da educação, que permita o acesso às informações de cada aluno brasileiro matriculado em instituições bolivianas. Que os Ministérios da Educação e da Saúde, além de órgãos de fiscalização como o Ministério Público, possam estreitar os laços com as instituições daquele país, conhecendo de perto a qualidade de ensino de muitas universidades e anulando a possibilidade de desvios por parte de alguns poucos delinquentes. Solicitamos uma reconsulta aos órgãos bolivianos pelo Ministério da Saúde brasileiro e detectaremos que hoje a Bolívia possui sim
mais de 2 médicos por grupo de 1.000 habitantes, o que permitiria a entrada de muitos médicos brasileiros no programa Mais Médicos. Informamos, senhoras e senhores, que há um forte indício que a Bolívia possui o índice maior que o informado pelo Ministério da Saúde, pois como não há emprego para todos os profissionais, apenas uma parte dos médicos está colegiada, evitando assim a anuidade das instituições. Mas ainda assim, não se entende por que os médicos brasileiros formados na Bolívia ficaram de fora do programa Mais Médicos, visto que o cidadão brasileiro não é médico boliviano, é profissional brasileiro, que foi apenas se formar lá fora e está aqui, de volta, em busca de trabalho em terra natal. Essa medida de excluir do programa Mais Médicos o profissional brasileiro formado na Bolívia estimula tão somente a clandestinidade, combatida por nós do Conselho e pelas autoridades. Mas quem tem fome tem pressa, corre atrás dos meios para trabalhar, ainda que em condições não permitidas. Lamentável. Igualmente convidamos as autoridades brasileiras do Ministério da Educação, da Saúde, a Comissão de Educação da Câmara e do Senado a visitarem as universidades de Cochabamba e Santa Cruz de la Sierra e deixemos que o preconceito desabe diante dos olhos. E, portanto, em relação aos problemas experimentados pela comunidade brasileira em território boliviano de caráter político e diplomático, entendemos que é chegada a hora de se fazer uma nova reunião de comissão mista para tratar de acordos que afetam diretamente a população brasileira em território boliviano. Por um revalida justo, pela abertura de mais vagas para a complementação de diplomas expedidos no exterior, pela criação de um só bloco econômico e social na América do Sul, abaixo as fronteiras físicas e preconceituosas, e por um Brasil melhor. Muito obrigado.